compartilhar, só um minutinho. Eu quero compartilhar com você algo nessa noite. Tem uma coisa que já há alguns dias tem estado no meu coração. É um desafio, porque mexe com algumas estruturas nossas, mas que o Senhor me ajude nessa noite a falar aquilo que está no coração dele, aquilo que ele tem trazido, o entendimento que ele tem trazido ao nosso coração nesses dias. De antemão, eu quero dizer para você, eu não falo a homens, tá? Eu não falo a pessoas, no sentido de que isso não é direcionado a ninguém. De antemão também eu quero dizer aos homens da igreja nessa noite, eu honro vocês, respeito vocês e os tenho num lugar elevado. Então, não há nenhuma coisa direcionada, vamos dizer assim, né? Embora tenha uma direção, existe algo que eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer atingir. E também quero de antemão falar às mulheres. Eu não quero de forma alguma também que ninguém aqui ache que isso é algo direcionado, porque nós não vamos falar ao homem, à mulher, mas há uma atmosfera espiritual que interfere nas nossas vidas e que eu acredito que nesses dias o Espírito Santo de Deus, ele quer realmente fazer algo na nossa vida. Eu creio que é um tempo que o Espírito de Deus está alinhando as coisas, um tempo de alinhamento. Eu realmente creio que esse ano, 2022, vai ser um ano de alinhamento, um ano em que Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, um tempo em que Deus vai mexer com as nossas estruturas, porque Ele vai precisar mexer nas estruturas para Ele poder alinhar as coisas. E eu quero te dizer nessa noite, eu sinto nesses dias, como em Gênesis, quando o Espírito Santo pairava, e assim a sensação que eu tenho tido nesses dias é que o Espírito Santo, ele se move na tentativa nesses dias de alinhar, de mexer com as estruturas das nossas vidas. E eu queria pedir a você nessa noite que você abrisse a sua Bíblia no livro de Elias, 1 Reis, capítulo 18. Queria falar com você um pouquinho sobre Elias, mas eu vou falar de um outro personagem também. A gente vai falar de outras coisas, mas nós vamos começar pelo profeta Elias. Esse texto diz assim: acho que eu vou ler daqui. Vamos lá. Versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território e iam percorrer
iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. E aí eu vou passar lá para o versículo 16, que aí vai ser a parte que Elias vai para o Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles e aí você conhece essa história, né? Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, porque a gente tem bastante texto aqui para falar, e aí a gente, como é uma história muito conhecida, eu vou pular essa parte, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Nesses dias Deus tem trazido um entendimento no meu coração. E Deus tem falado de que tem um tempo, na verdade, que nesse tempo, Ele quer trazer algo sobre a nossa igreja. Eu acredito que não é só sobre a nossa igreja. Eu acredito que esse é um tempo que nós vamos ouvir muito falar desse alinhamento. E nós vamos ouvir muito falar sobre Elias, sobre o espírito de Elias. Então, Deus nesses dias, Ele tem falado no meu coração que é um tempo de Deus alinhar a casa dele, de Deus colocar as coisas em ordem. E eu tenho vivido questões na minha vida, das quais Deus tem conduzido, tratado, trabalhado, gerado, e Deus tem mostrado esse entendimento ao meu coração, e assim, é uma coisa às vezes um pouco até assim, difícil de falar, mas vamos lá, né? Esse texto fala de Obadias, que foi um cara que, ele alimentou e guardou o profético. Ele alimentou e guardou o profético. Obadias, ele era responsável pelo palácio de Acabe. E é importante a gente perceber que esse Obadias aqui não é o Obadias que escreveu o livro. Não é o profeta Obadias. Esse aqui é outra pessoa. Obadias aqui não é aquele outro Obadias mais conhecido que a gente tem, mas assim, esse cara, ele trabalhava, ele era copeiro dentro do palácio de Acabe. E esse cara, ele guardou o profético, ele guardou profetas. Ele pegou os profetas e ele guardou esses profetas. E aí eu vou ler algumas coisas que eu fui escrevendo. Eu não vou me preocupar muito com uma pregação, mas sim passar algumas informações. Deus está atento, preocupado com o que desalinha, com o que está fora do lugar, mas que às vezes ninguém vê. E
Elias é um cara interessante, porque Deus vai levantar Elias para alinhar algo que eu não sei se tinha muita gente que via. Deixa eu ver aqui, 1 Reis 18:3. E aí, ele fala aqui, em 18:3. Acabe convocou Obadias, responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor. E o versículo 4 fala que Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Ela estava exterminando com o profético. E hoje, essa é uma palavra que está muito na moda, profético. Você tem, se fala muito dessa coisa do profético. Mas a gente precisa ampliar a nossa visão acerca disso. E é muito interessante, porque Deus vai usar a vida desse homem chamado Obadias para guardar o profético. Porque o profético sempre vai ser algo que vai ser muito importante para Deus, E Deus, ele vai sempre, é muito impressionante, porque Deus foi me mostrando algumas coisas na Bíblia, e é muito, muito lindo isso, porque assim, o empenho de Deus com algumas coisas é fantástico e é maravilhoso. E Deus tem um empenho, ele teve um empenho muito grande com relação ao profético. E ele levanta esse homem guarda esses 50, guarda 50 num outro lugar, e ele alimenta esses profetas. E aí você veja bem, o versículo 5 fala assim: certa vez Acabe disse a Obadia: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos, as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Essa fome foi produzida pelo próprio Deus, essa seca, Elias profetizou, Deus honrou a palavra dele e essa seca veio. E aí você vai ver a preocupação do rei Acabe, porque a preocupação dele era sair e procurar algum lugar que tivesse capim, que não tivesse seco. Para quê? Para alimentar os cavalos, para que os cavalos não morressem. E Deus começou a falar assim: Acabe tinha uma preocupação em manter a estrutura de pé, em que a estrutura aparente, aquilo que era visto, aquilo que era olhado, que aquilo não acabasse. E ele vai pegar, ele vai levar esses cavalos, ele vai buscar, ele vai sair para tentar encontrar uma maneira de manter essa estrutura de pé, custasse o preço que custasse, mas ele tinha que manter aquela estrutura de pé. E o cavalo, ele tem muito essa representação da força, e Deus começou a ministrar ao meu coração com relação a Acabe, a intenção que ele tinha de manter essa estrutura de pé. E Deus começou a falar comigo sobre nós, pastores, muitos de nós, muitos que estão aqui, muitos que não estão aqui. E uma preocupação que os pastores dessa igreja precisam ter. Porque, claro que uma estrutura, você reparou que a igreja está pintada? Ficou bonitinha, não ficou? Mais clarinha, ajeitadinha e tal. Linda, a estrutura é legal, bacana, sabe? Isso é importante, você cuidar, você ter um zelo por essas coisas. Mas isso não pode custar o principal, sabe? Porque a gente precisa cuidar disso que a gente está vendo, mas a gente precisa cuidar daquilo que a gente não vê também, daquilo que às vezes não é visível, daquilo que às vezes não é aparente. E nós precisamos ter um cuidado de, assim como nós às vezes cuidamos daquilo que é aparente, daquilo que as pessoas veem, mas nós também precisamos cuidar daquilo que as pessoas não veem. E nós precisamos entender
entender que a estrutura, ela não pode sugar-nos a ponto de sacrificarmos famílias, filhos, ministérios e tantas outras coisas. Às vezes, nós nos tornamos tão escravos da estrutura que nós não nos passamos a não nos preocupar se existem coisas que desalinharam. Se a estrutura estiver funcionando, se você chegar aqui, você vê um bom louvor, uma boa música, boas canções, uma boa voz, tudo funcionando. Se você chegar aqui, pastor Paulo pregar, como pregou as 2 últimas palavras muito boas. Se você chegar aqui, você tiver uma boa recepção, o Oscar lá, Márcia, simpáticos e tudo funcionando. Isso talvez diga para você assim, tá legal, a igreja está bem. Você chega, encontra tudo fluindo, ar funcionando, tudo indo, tudo maravilhoso. E às vezes nós paramos nisso e nós achamos que isso é a igreja. Que isso é a igreja. Isso faz parte. Mas isso não é a igreja. Isso não é a igreja. Isso é o lugar onde nós nos reunimos. Nós precisamos de uma estrutura. E há alguns dias, algum tempo atrás, algumas coisas desalinharam. Algumas coisas aconteceram. E alguns pecados vieram à tona. E algumas pessoas, porque pecado. E eu falei para a pessoa assim, num ambiente de glória, num ambiente onde tem a presença de Deus, o pecado tem que ser exposto. Tem que ser exposto. E às vezes, quando um pecado é exposto, e olha que aqui nós temos muito cuidado, você nunca viu a gente chegar aqui na frente e expor ninguém para a igreja. Porque tudo nós tratamos. Você pode ter certeza disso. Não fica nada sem ser tratado se chegar ao nosso conhecimento. Mas nós não expomos pessoas. A exposição só se for um extremo. Porque às vezes a própria pessoa se expõe. E aí a gente não pode evitar algumas coisas, mas as coisas são tratadas. Por quê? Porque é necessário. E algumas pessoas, às vezes, quando isso acontece, as pessoas falam assim, meu Deus, mas a igreja, como é que pode? Aonde tem presença de Deus, aonde Deus começa a alinhar, quando Deus começa a mexer em algumas coisas, as coisas começam a vir para fora. Por quê? Porque Deus, Ele está mexendo, Ele está alinhando, Ele está curando, Ele está agindo, o poder dele está mexendo com as coisas, porque o que a gente faz? A gente esconde, a gente guarda, a gente bota embaixo do tapete e guarda. A igreja, nós somos assim. Às vezes não tem cura, porque nós não confessamos. E a Bíblia diz, confessai. Se você confessar, você vai curar. Mas nós não fazemos isso. Eu sei que tem a dificuldade, né? Porque às vezes tem uns irmãos também que não ajudam, fala, Mark Neves. Mas existem pessoas íntegras, corretas, as quais você pode procurar e você pode pedir ajuda. Mas às vezes as pessoas escondem, e Deus não tem outro jeito senão expor. Porque nós não pedimos ajuda. E porque às vezes nós arrumamos tudo, a estrutura, nós lutamos muito para manter os cavalos alimentados. A estrutura
física, mas aquelas coisas que nós arrumamos, queremos arrumar na nossa vida. Mas nesses dias o Espírito Santo de Deus tem dito, Ele tem falado, que Ele vai mexer com algumas coisas. E nessa noite eu quero dizer uma coisa. Eu aprendo. Acho que esse microfone está bom. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir, tá, né? Então, mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Deus vai mexer. Tá bom o microfone. Deus vai mexer na nossa casa. Deus vai mexer na nossa vida. Deus vai alinhar as coisas. Porque pode estar bom para você, mas tem coisa que não está bom para Deus. E eu estou falando isso para você hoje com muito temor. Isso aqui estava bom para Acabe, mas para Deus não estava. E Elias percebeu. Porque o espírito de Elias, ele mexe com a estrutura. E o espírito de Elias mexeu com essa estrutura desse rei, desse governo, desse homem. O espírito de Elias começou a mexer e ele desafiou a idolatria que estava presente naquele lugar. Elias, ele vai confrontar essa estrutura. Elias, ele vai mexer, ele vai desalinhar, ele vai fazer uma bagunça. E talvez, no primeiro momento, e quando ele fala com o povo de imediato não abraça aquilo que ele estava falando. Porque aqui fala no versículo 20: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou quieto. O povo ficou quieto. Nós passamos a nos preocupar mais com a estrutura do que com Deus. Seu querer, seu modo. Pensamos, se a estrutura funciona, está tudo certo. Nem sempre, quando a estrutura funciona, está tudo certo. E Deus coloca Obadias no caminho de Elias. Obadias é servo de Javé, ou adorador de Javé, o significado do nome. E vamos seguir aqui. A gente vai chegar no lugar, fiquem tranquilos. E aí Deus leva Elias para o Monte Carmelo. Acabe se dirigir a Elias como perturbador de Israel. Na verdade, e aí a gente pudesse traduzir como aquele que desorganiza a minha estrutura. Porque Elias foi o cara que desorganizou a estrutura de Acabe. Aquilo que ele tinha arrumado, né? E aí Elias fala para ele assim: os verdadeiros perturbadores são vocês. Você e a família do seu pai. Você e a família do seu pai vocês abandonaram o mandamento do Senhor e seguiram os balaíns. Os perturbadores de Israel são vocês. Eu não. E no versículo 25 e 29, 25 a 29 diz assim: Elias disse ao profeta de Baal: escolha um novilho. E ali é a história que ele coloca o novilho que vai vir, né? Você conhece essa história. E ele manda eles gritarem e que eles façam para que o fogo desça e aquele novilho seja consumido. Então a mentira é exposta por Elias. Elias vai confrontá-los e vai dizer: vocês não são o que vocês dizem que vocês são.
Vocês não representam o Deus verdadeiro. Vocês não representam aquele que é o Senhor desse povo, né? Esse povo está debaixo de um engano, de uma mentira. E para que o verdadeiro pudesse ser evidenciado, Elias precisou expor a mentira. Toda vez que a mentira reina, a verdade fica comprometida. Nós lutamos para esconder, nós lutamos para arrumar, às vezes coisas que não têm que estar arrumadas, mas precisam ser expostas à luz da palavra de Deus. Muitos de nós não vencemos alguns pecados, nós não somos curados daquilo que precisamos ser curados, porque nós não expomos algumas das nossas coisas de maneira verdadeira para Deus. Um dia, eu estava na igreja, e essa igreja era lá em Pelotina, Maria Paula, na verdade. E eu estava entrando na porta da igreja, e o Espírito Santo falou comigo, e eu tenho certeza que foi Ele. E o Espírito Santo falou algo comigo muito doido, não, mas Ele falou algo comigo que me mexeu com a minha estrutura. E Ele falou assim: o meu povo ama mais a mentira do que a verdade. E eu falei: impossível, mentira. E Ele repetiu: o meu povo ama mais a mentira do que a verdade. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei isso para ela. Ela falou assim: não. Eu virei para ela e falei assim: essa pessoa, quando saiu da igreja, falou a verdade? Aí ele: não. E essa aqui? Não. E esse aqui? Não. E essa pessoa aqui que está dentro da igreja, falou a verdade? Não. Aí eu olhei: então, porque nós falamos sim quando queremos dizer não, falamos não quando queremos dizer sim, e nós vamos costurando dessa forma. Não falamos. É lógico que você precisa ser educado, e eu também. Nem tudo vamos falar, né? Vamos ser educados, vamos falar, né? Mas nós precisamos entender que nós somos da verdade. Nós precisamos entender que há coisas nas nossas vidas que precisam ser alinhadas. Nós precisamos entender que algumas estruturas vão precisar ser abaladas nesses dias, para que o profético se manifeste como o profético tem que se manifestar. Sabe por quê? Porque não vai fluir duas águas no mesmo lugar. Não vai. Não vai fluir água doce e água amarga do mesmo lugar. Ou vai fluir uma coisa ou vai fluir outra. Ou vai reinar Deus ou vai reinar Mamon. Ou vai reinar Deus ou vai reinar Baal. Não se engane. Você pode ser e eu posso ser muito boa em algumas questões, em algumas coisas da minha vida, mas é preciso que a gente entenda, sabe, que Deus quer nos curar, Deus quer trazer coisas extraordinárias, liberar. Eu creio que Deus esse ano vai liberar portas, vai fazer milagres, vai fazer coisas extraordinárias, mas eu tenho uma convicção na minha vida nesse tempo. Deus quer curar, Deus quer alinhar, Deus quer trazer a nossa vida, Deus quer trazer a igreja para o lugar que a igreja tem que estar nesses dias. E eu vou te falar mais, com muito amor e com muito carinho, muitas coisas que nós estamos vivendo neste tempo, dentro das nossas casas, é o próprio Deus para mexer com a estrutura,
o espírito de Elias, nesses dias, ele vai mexer com as estruturas, ele vai mexer com estruturas humanas, ele vai mexer, e não vai ter como nós corrermos, porque ele vai mexer, ele vai alinhar, ele vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai, ele vai alinhar a casa. E hoje, com muito amor e com muito carinho, eu quero te dizer uma coisa. Eu não vou nem ficar falando, lendo isso aqui não, porque eu acho que isso está me atrapalhando. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus quer matar um espírito aqui nessa noite. Ele quer matar o espírito de Acabe. Nós lutamos muito contra Jezabel e deixamos Acabe muito quieto. Eu tenho entendido algo nesses dias. Jezabel só reina não, só faz o que ela faz e fez o que ela fez porque existia alguém com autoridade que permitia, e essa pessoa era Acabe. E eu quero te dizer uma coisa hoje, eu quero falar uma coisa para essa igreja. Deus, Ele quer mexer numa estrutura acabiana que se estabeleceu dentro das igrejas. Eu quero falar para você, homem, com muito respeito e reconhecendo a unção de Deus que há sobre a vida de cada um de vocês. Levantem-se nessa igreja. Levantem-se nessa igreja. Por favor, com muito respeito, não digam mais que a parte espiritual da sua casa é a mulher. A parte espiritual lá da minha casa é a minha mulher. Eu já ouvi isso um monte de vezes. Meu irmão, você é a parte espiritual da sua casa, da sua casa, sua igreja. Aí sabe o que acontece? Eu vou te dizer como que Acabe fazia. Sabe como que Acabe fazia? Acabe comia o mingau pela beirada, mas a autoridade era dele. Mas ele ia fazendo a coisa de um jeito que parecia que quem tinha autoridade era ela, mas ela não tinha autoridade. O anel era dele. O anel não era dela, o anel era dele, a autoridade era dele. E eu aqui não estou defendendo feminismo, nem estou falando contra, tá bom? Porque eu não entro nessas pautas. Eu não entro nessas pautas, embora tenha opinião e possa até falar sobre elas, se você quiser conversar comigo um dia, porque eu leio e me informo. Então eu tenho condição de conversar com você sobre isso. Mas eu não entro nessas pautas. Mas eu vou falar para você aquilo que a Bíblia, aquilo que o Espírito de Deus nesses dias tem ministrado ao meu coração. Eu tenho entendido que o espírito de Acabe é um espírito manipulador. E eu quero te dizer uma coisa: quando você diz para sua mulher assim, olha, a parte espiritual aqui na minha casa é ela. Ela que é a parte espiritual, ela que ora. Esse negócio aí é com ela. Essa coisa aí de ver o mundo espiritual, entender esses negócios aí, isso é com ela. Não é comigo não. Quem te disse isso? Quem disse isso para você? Você pode ter certeza que não foi Deus. Pode ter certeza que não foi Deus. Não foi. Porque você, homem, é espiritual. Você tem autoridade. Você dá destino à sua casa. Você dá destino aos seus filhos. Você ministra sobre os seus filhos. Você ministra sobre a sua mulher.
A sua mulher precisa estar guardada. Eu vou dizer para você com muito respeito, muitos de nós estamos extremamente cansadas, sobrecarregadas, arrancando os cabelos da cabeça, sabe por causa de quê? Aí você vai dizer assim, não, mas faz porque quer. Sabe o que a Acabe fazia? Ele fazia assim, ó, e deixava, que era conveniente, porque quando não era, ele pulava na frente. E isso é manipulação. Ele era tão ou mais manipulador que Jezabel. Tão ou mais. E para as mulheres, para nós mulheres, você quer vencer esse espírito maligno? Porque eu falo para as intercessoras, tá? Eu vou expor aqui hoje. Para repreender Jezabel dentro da igreja, tem que repreender ela dentro da sua casa. Aqui tem você e mim, precisa cair. Porque a mulher, ela tem essa tendência. Ela tem a tendência, ela, se der oportunidade, ela vai mandar. Ela te, Jéssica, diga, ela te bota direitinho aonde ela quer. Mas é um tempo que o espírito de Elias tem vindo sobre nós para alinhar todas as coisas. Porque muitas coisas que ele vai fazer, ele vai precisar alinhar a minha casa e a sua casa. Hoje a gente vive uma inversão de valores. Sabe quem é o conselheiro do marido? São os filhos. Sabe quem é a amiguinha da mãe? A filha. É minha amiguinha. Coloca assim lá e vai. Tudo trocado. Não é que sua filha não possa ser sua amiga. E nem que um pai não possa se aconselhar com o filho. Mas se a mãe não estiver no lugar certo, o conselho desse filho vai levar esse pai a um problema muito sério. Porque a esposa tem que estar no lugar certo. E o que Elias fez foi alinhar, foi colocar. Que mané profeta de Baal, nada. Então vamos lá, que vamos ver quem é Deus. Se são vocês ou se é o Senhor. Vamos ver. E aí sabe o que está começando a acontecer? E eu vou te dizer, eu vou te falar porque aconteceu comigo. Deus fez uma bagunça na minha vida. Me virou de ponta cabeça, sabe por causa de quê? Porque eu estava fazendo as coisas erradas, não, eu fazia as coisas certas, mas eu passei na frente do meu marido. Eu passei a governar. Eu fui, hoje estou assim, expor a nossa vida um pouco, tá? Você me perdoa, em nome de Jesus. É porque você tem que falar o que você vive, né? Porque falar do que os outros vivem é fácil, né? É difícil. Então o Espírito de Deus, ele precisa me parar. Sabe por causa de quê? Porque eu fazia tudo na igreja. Para a igreja eu estava ótima, mas para Deus, a estrutura ia. Mas Deus me parou. Aí eu ficava de casa, às vezes eu via pela coisa. Uma vez tinha alguma coisa aqui na igreja e me passaram uma imagem, eu vi a parte de cima da igreja. Eu liguei para a Patrícia e falei assim, Patrícia, o que está acontecendo na igreja? Que lá em cima está tudo assim, assado. Pastora, como é que você viu isso? Eu vi da minha casa. Não sei o que foi, uma imagem que passaram. Mas assim, por quê? Porque eu corria para cá, corria para lá, e não sei o que, corre, vem, faz, e não sei o que. Estava errado? Não, mas não estava certo. Cuidar, fazer, correr, ir, ver, fazer, sabe? Tá, beleza. Mas assim, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei doente. Eu adoeci. Agora me responde, por que eu adoeci se eu estava fazendo a coisa certa? Porque eu estava fora do lugar. Qual o problema de Marta e Maria? Era o serviço? Não. É porque às vezes você tem que deixar para dar prioridade a Deus. Mas às vezes, o serviço, o que você faz, a sua organização, aquilo que você programou, aquilo que você determinou, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque vai ser assim, isso aqui tem que ser assim. Aquilo se torna maior do que Deus na sua vida. E aí, quando
deixar aquilo para ficar com aquilo que é melhor, mais importante. Então a gente precisa começar a entender aquilo que o Espírito de Deus nesses dias quer fazer na nossa vida. Alguns de nós vão precisar dar um passo atrás, outros vão precisar dar um passo à frente, para que o Espírito de Deus ele possa alinhar todas as coisas, porque é um tempo de alinhamento. E muitos conflitos que muitos de nós estamos vivendo de alma, de mente, sabe por que não é curado? É porque é o próprio Deus que está fazendo para fazer a gente entender que a gente precisa alinhar. Sabe como que Deus começou a me curar? Quando eu comecei a me colocar diante dele e dizer assim: Senhor, é isso aí mesmo. Troquei tudo, embolei ali um anzol, um carretelo, está tudo embolado, e eu não sei sair disso. Se o Senhor não me tirar, vai ficar ruim. E aí ele começou a falar comigo, e aí ele começou a dizer: eu vou te curar, eu vou tratar de você profundamente na sua rejeição, porque você desalinhou, porque você é uma rejeitada, se sente uma rejeitada. Então você quer fazer tudo para todo mundo, para você ser a pessoa, você ser aceita. E o Espírito Santo começou a alinhar a casa, a mexer comigo, sabe? A fazer eu pedir perdão e dizer para ele assim: é você, não sou eu. Você que é o pastor, você que é o marido, você que é o pai, eu tenho que te ouvir. Até hoje é difícil, às vezes né? Porque é difícil. Mas hoje eu entendi. E quando algumas coisas começam a sair, o Espírito Santo vem e mexe. Esse dia eu estava até brincando. Estava pintando aqui na igreja. Pintura de igreja, obra de igreja, tempo de exposição, né, Marquinhos? E a gente brincando aqui, falando aqui, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade, mas isso não convém falar aqui agora. Mas você sabe, o espírito de Elias é esse, é aquele que vem para alinhar. Seu marido pode não ser um supra-sumo. Supra-sumo é antigo, né? Meu Deus. Meu Deus. Seu marido pode não ser um supra-sumo, mas é o marido que Deus te deu. A sua esposa pode não ser tão perfeita como você gostaria que ela fosse, mas ela é a esposa que Deus te deu. Ela é a mulher que Deus te deu. E a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para de usar a sua mulher para que você fique confortável no seu comodismo. Porque às vezes a gente faz isso, a Acabe fez isso. E aí eu não estou falando de trabalho só não, sabe? Eu estou falando de questões espirituais, de posturas, de tudo na vida da gente. E nesses dias, o espírito de Elias, ele vem para restaurar todas as coisas. Eu vou pular muitos textos aqui para ler um. Texto de Malaquias. Diz assim, Malaquias 4. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que dei
a ele em Horebe para todo o povo de Israel: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Isaías foi um homem poderoso. Isaías profetizou o nascimento de Jesus. Isaías foi um profeta certeiro. Moisés foi um libertador. Daniel fez coisas extraordinárias. Mas o Espírito que a Bíblia diz que vai vir é o de Elias. Porque esse Espírito alinha, bota no lugar, corrige, bota o que tem que correr para fora. E a Bíblia diz isso, que esse Espírito ele vai enviar o profeta Elias. E isso é tão forte que você vai ver no Novo Testamento um homem que foi comparado ao profeta Elias, porque ele era parecido João Batista. Então eu quero te dizer uma coisa: Elias esteve no Velho, Elias esteve no Novo, e Elias vai estar agora no tempo da igreja. Esse Espírito, Claudinho, ele vai fazer parte desses dias. E eu quero te dizer, ele está alinhando todas as coisas. A coisa não vai ser do nosso jeito. E esse cara tinha uma coisa que eu ouvi, eu esqueci o nome desse profeta, desse homem que pregou, mas ele falou uma coisa muito interessante do profeta Elias. Elias tinha uma escola. Elias era um discipulador. E todo discipulador é alguém que pensa na geração seguinte. Todo discipulador, ele pensa para frente. Você vai ver que João Batista fazia a mesma coisa. E eu creio que nesse tempo Deus vai levantar profetas como Elias, que vão discipular. Nós não vamos ter um profeta, mas uma igreja profética. Porque o profético, ele discipula, ele gera. Aqui não vai ter um profeta, uma profeta. Aqui vai ter uma igreja profética. Porque o profético não é algo que vai ficar retido em um homem, mas ele vai gerar outras pessoas. Então a música vai ser profética. Aquelas crianças terão profético com elas. Nós viveremos o profético. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está alinhando as nossas casas. E eu quero te dizer com muito respeito: homens, removam da fala de vocês essa coisa, esse engano, dizendo que espiritual é a sua mulher e que você não é espiritual. Você é espiritual. E olha bem, eu não estou falando para você gritar, porque ser espiritual não é gritar dentro da sua casa: eu sou um sacerdote. Isso não é ser espiritual. Nós não estamos falando disso, mas de você entender que espiritualmente você tem uma responsabilidade e que você precisa fluir naquilo que Deus nesses dias tem para a sua vida. Vê a hora para mim, gente, por favor. Vê a hora para mim. Vê a hora para mim.
Eu quero orar com você. Queria que você ficasse de